Então, nesse quarto exemplo ainda de integração indefinida, tá? Nós sabemos que a densidade linear de comprimento 4 metros de uma barra, que eu comi aqui, uma barra de comprimento 4 metros, é dada por essa expressão, função aí, ρ de x é igual a 9 mais 2 raiz de x. Quando você vê uma função em matemática, uma equação assim por diante, que envolve variáveis, é interessante que você saiba o que é cada uma dessas variáveis e como elas estão amarradas de alguma forma, quais são as unidades de medida e assim por diante. Nesse caso está especificado, veja, o ρ é medida em quilogramas por metro, porque é densidade. Densidade linear, aqui a unidade, veja que ela já indica alguma coisa, você pode nem saber de física, mas já dá para ter uma noção do que é densidade linear. Se ela é medida em quilogramas por metro, a densidade, ela guarda para gente o quanto tem por metro de quilogramas, ou seja, de massa, num determinado espaço. Então, essa que é a ideia. Existe densidade linear, diária, densidade volumétrica e assim por diante, tá? X, que é uma das variáveis cuja densidade linear muda, ela é medida em metros, está especificado aqui, a partir de um extremo da barra. Então, 0 seria o ponto extremo, 1, 2, 3, 4, assim por diante, seriam as outras posições. À medida que você vai mudando a posição, você tem as densidades em diversos pontos, né? Só uma característica aqui, veja só, para você entender, ó. Quando eu substituo x por 0, veja que eu tenho que a densidade de x é igual a 9. E quando eu substituo, por exemplo, x por 1, vamos supor, aí a gente descobre que a densidade de x, nesse caso, é igual a 1 raiz de 1 mais 2, com vezes 2 mais 9 dá 11. 11 o quê? Quilogramas. Então, veja que naquele espaço, vamos colocar assim, para esse valor de x, existe um quilograma por metro, né? Associado. Então, a cada metro, naquele espaço de x igual a 1, são 11 kg, a cada metro, naquele espaço x igual a 0, são 9 kg. O que a gente acaba percebendo é que x varia em função de ρ, ou ρ varia em função de x, né? Então, bem. Agora, a gente quer achar a massa total da barra. O que você precisa perceber é que a massa e a densidade, elas estão associadas por uma relação de taxa de variação. Você precisa encontrar o jeito mais fácil de escrever isso. Talvez... Opa, tem que parar de clicar. Talvez você faça isso em função da derivada ou em função da integração, tanto faz. O importante é que quando você faz a taxa de variação da massa em função da posição, o que você vai encontrar é justamente a densidade linear. Então, você precisa escrever uma expressão. Quando você consegue escrever num dos formatos, seja o diferencial ou o integral, o outro é automático, ó, porque quando eu faço a função inversa, no caso da derivada é integral, eu encontro uma expressão que me calcula qual que é a massa. Então, veja que você pode fazer esse vai e vem sempre, ó. Nesse caso, você tem na forma diferencial, nessa forma, a forma integral. Quem fica evidente nesse lado direito é o operador de integral. Quem fica evidente, o lado esquerdo é a operação de derivada. Mas são as mesmas coisas, tá? Só foi escrito de forma diferente. Vamos achar a massa total da barra? Veja só que eu tenho que saber que informação que eu tenho e qual que eu quero. Como eu tenho a densidade e preciso da massa, eu preciso usar o lado direito. Que é o que a gente acaba aprendendo em cálculo integral, né? Quando vem depois. Então, vamos fazer isso, ó. Para pegar a massa, eu tenho que integrar a densidade em relação à posição. Quem já sabe integral definida, sabe que tem um jeito diferente de fazer isso aqui, tá? Mas tudo bem, esse jeito que a gente vai fazer agora é bem interessante. A massa é 2 raiz de x, a densidade linear, né? Em relação a x, ótimo. Como é a integral de 9? Dá 9x. Como que é a integral de x elevado a meio? É 2x elevado a meio mais 1 elevado a meio mais 1. Mais constante. Então, vale a pena simplificar, não perca esse hábito, principalmente você que domina matemática básica, fica 2 vezes x elevado a 3 meios, divididos por 3 meios mais constante. Ou, se você preferir, 9x mais 4, x elevado a 3 meios sobre 3 mais constante. Essa operação que a gente acabou é a solução geral do problema. São várias as funções que tem esse caso. Mas olha só que interessante, até já é uma primeira observação para começar a construir o conceito de integral definida. Essa função marca a massa em cada um dos pontos. O que eu preciso encontrar? Massa total. Então, aqui massa mostra o acumulado de massa, né, em cada ponto. Então, eu vou fazer
isso daqui, ó, eu vou fazer a massa no ponto final menos a massa no ponto inicial para encontrar a massa que eu quero. Então, vai ficar 9 vezes 4, mais 4 vezes 4 elevado a 3 meios divididos por 3, mais constante, menos massa no ponto zero é a própria constante. Veja que a constante cai fora. E esse resultado que a gente acabou de encontrar, 9 vezes 4, mais 4, 3 ao quadrado, 3 meios, 5 meios, elevado a, divididos por 3, é a solução do problema. Isso aqui está medido em quilogramas, tá? Quer fazer a conta? Faz. Eu estou fazendo aqui as coisas meio que junto aqui, sem calculadora, então não estou fazendo. Mas eu vejo que eu já simplifiquei. Vamos ver se eu consigo fazer de cabeça. Dá 36, 4 elevado a 5 meios. Vamos tentar? Eu vou tentar. Vai dar 36 mais... aqui tem a raiz quadrada de 4 elevado a quinta. Não vai ficar muito bonito isso aqui. Então, isso é o resultado mesmo. Vai dar um número quebrado, vai precisar de calculadora, tá? Então, bem, essa é a solução do problema. Então, note que eu quero que vocês tirem desse problema se você conhece uma relação diferencial para uma expressão, a inversa dela vai te dar a outra expressão que você quer encontrar, né? A outra função. Então,